Retorno 12 meses de CDI mais 2,9%, divulgação do novo guidance para o primeiro semestre de 2026 e giro dos ativos com novas operações na carteira. A gente vai falar agora sobre o relatório de dezembro do RBHG11, fica nesse vídeo. Bom, pessoal, eu tô aqui com o Guilherme, que é gestor do HG, Rio Bravo High Grade. Gui, a gente teve um mês super positivo pro fundo, muitas operações novas, inclusive a gente na DRE consegue ver como isso impactou positivamente o resultado do fundo. Conta um pouco o que você destacaria dessas operações. Bom, obrigado a todos pela atenção. Acho que só continuando aí o nosso trabalho de comunicação que a gente vem fazendo. Começamos a fazer esse trabalho esses vídeos no meio do ano passado e acho que tá tendo um reflexo muito positivo para os nossos cotistas. De fato, a gente vem trabalhando bastante a carteira do fundo, isso desde o segundo semestre do ano passado. Foi uma decisão que a gente discutiu muito aqui internamente, os ativos que estavam nos atrapalhando. E com isso a gente achou uma boa janela para comercializar esses ativos no final do ano passado. Então a gente acabou vendendo para bastante plataforma, então bastante corretora que acabou disseminando os ativos entre pessoas físicas, então isso foi feito. Anteriormente a gente não estava achando essa janela para fazer esse tipo de comercialização, desde o segundo semestre de 24, primeiro semestre de 25, e aí no segundo semestre de 25 de fato a gente conseguiu achar essa excelente janela para a gente comercializar esses ativos e conseguimos. Com isso, a gente fez liquidez e a gente reinvestiu em operações com carregos melhores e, obviamente, pensando ali numa melhor performance, melhor rentabilidade do fundo. Isso foi feito muito no quarto tri do ano passado e a gente encerrou o ano com algumas novas aquisições. Eu tenho a dizer sobre a operação, teve 4 novas aquisições, mas acho que todas foram interessantes, mas uma bem relevante foi a operação de Dalpozo 3. A gente já tem outras 2 operações dessa empresa, então é uma empresa que a gente conhece, que a gente tem relacionamento. Como eu disse nos vídeos anteriores, a gente sempre tenta perpetuar os nomes dos nossos devedores, então a gente faz 1, faz 2, faz algumas operações com aquela mesma empresa quando trata-se de uma empresa que a gente sente confiança, a gente sempre está próximo, e essa é uma empresa dessa. Então são supermercadistas. Eles têm também como se fosse os Home Depot dos Estados Unidos, então são lojas como se fosse Leroy Merlin, de materiais de construção, e a gente veio fazendo novas operações. Essa foi uma aquisição que a gente fez no secundário, uma operação que tem uma rentabilidade muito boa, já é uma operação que já está madura, então não é uma operação nova. Isso acaba corroborando por uma segurança maior, então a operação já vem rodando já faz algum tempo, embora esteja com carrego de CDI mais 6, ela foi feita quando a Selic não estava em 15, a Selic estava em 9, 10, então agora a gente pega essa janela muito boa do ativo, então isso tende a gerar caixa de uma distribuição maior para o fundo, então toda a forma mecânica que a gente vem trabalhando com esse esforço de liquidar os ativos que a gente fez no segundo semestre, e aí agora a gente vem alocando em novos ativos, em ativos interessantes e que tende a melhorar muito o resultado do fundo. Então, cotista, até quando vocês olharem aqui na página 13, quando a gente traz a DRE do fundo, a gente consegue ver esse efeito naquela linha de resultados das operações dos CRIs, então dá para ver que no mês de dezembro ela foi bem positiva, bem maior do que os meses anteriores. Então aqui enfim, ganho de capital, é conseguir fazer uma boa venda desses papéis e gerar esse retorno para o cotista, e também olhar na linha de resultado recorrente, quando a gente começa, a que vem aumentando, então a gente também vê esse reflexo no recorrente, no não recorrente e no recorrente. Isso. O não recorrente vem muito das comercializações, que é algo que de fato não é recorrente, né? Então, quando a gente mexe alguma coisa no portfólio, sempre tem um destravamento de correção monetária, eventualmente algum ganho de capital, então isso reflete positivamente ou negativamente quando é alguma venda que prejudica o fundo. Mas no nosso caso corroborou para um ganho ali no recorrente mensal, mas eu sempre costumo dizer que o mais importante disso não é o não recorrente.
porque o não recorrente é algo não previsível, que a gente não consegue prever. E eu sempre costumo dizer que o mais importante é a linha do recorrente, o que a gente deixa no relatório os últimos 3 meses, mas quando a gente pega uma janela de 12 meses, a gente começa a entender o quão foi a melhora do nosso resultado, que antes caminhava ali em torno de 1 milhão, 1 milhão e 100, agora já vem 1 milhão e 400. Isso acaba... pensando de uma forma racional, a gente está gerando 30% a mais do que o fundo gerava um ano atrás, de distribuição, né? Então isso é algo que de fato é muito importante. Então a gente vem, obviamente a gente não consegue mudar o portfólio de um mês para o outro, então isso é algo muito trabalhado, muito bem pensado pela gestão, e isso leva tempo. Então a gente vem fazendo isso tentando essa comercialização, esse secundário dos ativos que estavam nos prejudicando desde o segundo semestre de 2024. É o que começou a ganhar mais tração no final do ano passado, que é onde a gente conseguiu uma janela muito boa de comercialização, e aí a gente vem alocando em operações mais atrativas desde então. E aí que a gente consegue ver, a gente até trouxe esse número, um carrego que a gente conseguiu elevar para IPCA mais 9%, exatamente, que é algo bastante o que antes estava abaixo de 7%, né? Perfeito. Então é exatamente isso. Não mudar o risco do fundo, a gente não quer descaracterizar o fundo e a gente quer sempre melhorar a performance, né? Então, sem prejudicar, sem descaracterizar o próprio nome, né? Então é um fundo que de fato tem que ser operações mais sólidas, né, ali mais, não no quesito garantia, porque o nosso HY, os nossos outros fundos aqui de crédito também tendem a ter garantias robustas, isso é um pouco da nossa característica, mas que sejam empresas com números mais conservadores, e acho que é essa ideia que a gente fez nessas novas aquisições para o fundo. Perfeito, acho que então a mensagem é, a gente fez um plano de ação lá atrás, executou e o resultado está aqui, né? O que eu comentei, CDI mais 2,9% é o retorno 12 meses do fundo, 2025, então acho que foi bem impactante para o resultado do fundo, para o bolso do cotista, né? Com certeza. Isso aí. Bom, falando nisso, a gente traz o guidance do primeiro semestre. Então, desculpa te cortar, Isa. Um ponto interessante é o reflexo disso no secundário, né? Então, assim, o fundo ganhou muito valor nesse mês de dezembro e continua ganhando desde então. Então, o reflexo vem no tempo, né? Não é no momento. Então, toda a tomada de decisão, todo o trabalho da nossa comercialização dos ativos leva tempo, todo o trabalho de novos ativos também leva, assim como isso no final sempre reverbera para o mercado e acaba refletindo no mercado secundário da cota do fundo, que o que a gente acha que tem muito a valorar ainda, mas já vê reflexos positivos no secundário. Perfeito. A gente teve um pagamento bastante linear no segundo semestre de 25 e agora a gente traz o guidance do primeiro semestre de 2026, também mantendo essa banda de 70 centavos a 90 centavos. A gente está sempre dentro do guidance, isso é muito importante para a gente. Então a gente consegue dar essa previsibilidade com essa projeção, né? Lembrando que não há nenhuma promessa de rentabilidade futura, mas a gente consegue projetar aqui uma distribuição de 70 e 90 para esse semestre. Exatamente. Bom, isso a gente estima as bandas conforme o fluxo de caixa do fundo. Como a gente vem melhorando muito o resultado recorrente do fundo, esperamos que a gente tenha novidades aí nesse primeiro semestre, então que a gente possa, de fato, entregar melhores resultados do que o semestre anterior, que a gente julga que para um fundo com essas características de risco de crédito a gente acha pertinente, porém, obviamente, com tudo que a gente fez no segundo semestre, a gente tem a expectativa de, nesse primeiro semestre, ter resultados mais relevantes. Perfeito. Para a gente encerrar, então, vamos só dar uma passada pela atualização de acompanhamento da carteira, aqueles 2 CRIs que a gente sempre comenta. Claro, vamos lá. Bom, isso é um dos nossos trabalhos ativos que a gente faz em campo. Começando por New Village, a gente fez um feirão lá junto com os clientes do loteamento, que é um loteamento no interior de Goiás, perto de Goiânia, fica a 30 minutos de Goiânia. E a gente sentou com cliente por cliente inadimplente e renegociou. E isso é o trabalho de uma gestão ativa que, de fato, a gente tem um resultado positivo nos meses subsequentes que a gente vem fazendo esse trabalho. Eu fui lá pessoalmente no final de novembro, a gente estava no evento, e todas as renegociações geram novos boletos para eles pagarem, e aí, de fato, a gente teve um mês de dezembro
com um resultado basicamente 50% maior do que a carteira venha performando em todo o mês de 2025. Então, tem muito a melhorar, né? Então, o que eu posso dizer é que espero que ainda melhore, ainda mais. Então, essa proximidade com os compradores ali das casas desse empreendimento, eles ficam mais confortáveis e aí, de fato, a gente consegue todas as renegociações. Então, a gente vai, pouco a pouco, sentando com eles e renegociando. Isso mostra aí uma rentabilidade melhor, porque, no final, o loteamento remunerando mais o patrimônio separado do CRI, o patrimônio separado gera mais receita para o fundo e o fundo distribui mais resultado. Então, isso é uma cadeia que acaba sendo frutífera para todo mundo. E sobre IPESA, a gente aprovou no mês de dezembro, foi uma aprovação complexa, porque teve diversas pessoas físicas aqui, então não tem só institucional, embora a grande parte seja institucional. A gente teve na operação de AIZ a aprovação de todas as deliberações, então agora, de fato, a empresa tá com a bandeira verde ali para seguir com a comercialização. Então, o que eu costumo dizer é que uma comercialização de uma casa já leva um tempo e já é algo cansativo. Então, imagine uma comercialização de um imóvel industrial que vale 180 milhões, então a diligência acaba sempre sendo mais exigente. Isso de fato está acontecendo nesse momento e a nossa expectativa é que isso se transforme em caixa para o nosso fundo, né, a venda desse imóvel, quitação da dívida, dentro desse primeiro semestre de 2026. Tá? Então a gente teria ali um resultado de um caixa novo que a gente alocaria em novas operações, isso gerando resultado positivo para o fundo ainda dentro desse primeiro semestre. Legal. Bom, perfeito. Então a gente encerra aqui o vídeo, a gente fecha o ano com 0,27 centavos por cota aqui na reserva do fundo. Seguimos aqui com o nosso trabalho de gestão ativa e todo mês estamos por aqui com esse vídeo report. Fiquem à disposição para nos contatar, mandar os comentários, mandar e-mail para a RI. Estamos por aqui. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima.